Greetings, friends. Saudações, amigos! Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre nosso Salvador Jesus Cristo. Para você ver, ele é o foco central das Escrituras e da história, e também é o foco central das doutrinas e experiências adventistas do sétimo dia. Há muito que poderia ser dito sobre nosso Salvador, mas hoje nós vamos nos concentrar especificamente em nossa crença fundamental adventista do sétimo dia, número 9, vida, morte e ressurreição de Cristo. Amigos, essa crença está no cerne do cristianismo. É por causa da vinda de Cristo nesta terra, sua morte cruel na cruz e sua gloriosa ressurreição dos mortos, que temos a esperança da salvação. No princípio, quando Deus criou Adão e Eva, eles eram perfeitos. Infelizmente, porém, quando eles escolheram desobedecer a Deus, este mundo mergulhou no pecado e na tristeza. Mas, felizmente, Deus já havia elaborado um plano para salvá-los. E esse plano foi revelado a eles quando Deus falou essas palavras à serpente, Satanás, conforme registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi uma bela promessa de que Deus Filho, Jesus Cristo, um dia viria a esta terra, nasceria de uma virgem e assumiria a nossa humanidade. Ele morreria em nosso lugar, tomando sobre si a pena do pecado por nós e morreria uma morte cruel na cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Jesus estava disposto a ser nosso substituto, sofrendo a condenação que deveria ter sido nossa, para que nós pudéssemos ser libertos do pecado e viver para sempre com Ele. O incrível sacrifício de Cristo é descrito lindamente no livro O Grande Conflito, na página 651. A cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles vão contemplar o Cristo crucificado. Jamais se olvidará que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e resplandecentes serafins se deleitavam em adorar, humilhou-se para levantar o homem decaído, que ele arrostou a culpa e a ignomínia do pecado e a ocultação da face de seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram a vida na cruz do Calvário. E Cristo não estava sozinho neste grande sacrifício. Somos informados nessa bela passagem encontrada em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o incrível presente de seu querido Filho para que você e eu tivéssemos a vida eterna. Mas devemos aceitar o presente e permitir que Ele mude nossos corações para sermos como Ele. Para você ver, Jesus não apenas morreu por nós, mas Ele também viveu uma vida de amor sem pecado para que pudéssemos ter um exemplo pelo qual viver. Sua vida, morte e ressurreição abriram caminho para a nossa salvação e nos mostra como é realmente o amor. Nossa crença fundamental número 9 explica desta forma. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus, e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna, e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Essa expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade de seu caráter, pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão.
A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição corpórea de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado e a morte para os que aceitam a expiação. Proclama a soberania de Jesus Cristo, diante do qual se dobrará todo o joelho, no céu e na terra. Amigos, que Deus incrível e maravilhoso nós servimos. Este Deus providenciou um caminho para a nossa salvação. O apóstolo Paulo o expressou de forma sucinta quando escreveu: visto que a morte veio por um homem, também por um homem, isto é, Jesus, veio a ressurreição dos mortos, porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse assunto é tão rico e tão profundo que o estudaremos por toda a eternidade. No entanto, se você quiser saber mais agora sobre a incrível vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, eu o encorajo a visitar o site indicado na parte inferior da tela. Eu recomendo também a leitura de um livro incrível sobre a vida de Cristo, O Desejado de Todas as Nações, escrito por Ellen G. White. Você será maravilhosamente abençoado ao ler este belo livro, disponível gratuitamente em egwwritings.org. Amigo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, eu convido a fazê-lo agora mesmo. Não há melhor momento para fazer isto do que neste exato momento. Ou talvez você já o tenha conhecido, mas desde então se afastou. Ele está esperando por você agora mesmo, com o perdão disponível gratuitamente para todos aqueles que vierem. Agora é a hora de vir para Ele, aquele que ama você, que morreu para salvá-lo, que vive novamente para restaurá-lo e está voltando muito em breve para nos levar para casa, para vivermos com Ele para sempre. Eu o convido a se juntar a mim enquanto oramos a Ele agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por enviar Jesus, nosso Salvador, nosso Criador, nosso Redentor. Não apenas para nos salvar de nossos pecados o Senhor o enviou, mas para nos trazer um relacionamento correto contigo e restaurar a imagem de Deus em nós. Agradecemos por este maravilhoso plano de salvação. Nós te agradecemos porque a justiça de Cristo é justiça justificadora e santificadora. Obrigado porque a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram este importante plano de salvação antes mesmo da fundação desta terra. Obrigado pelo dom de Jesus e por sua identificação conosco por toda a eternidade, como totalmente divino e também totalmente humano. Que Deus maravilhoso nós servimos. Obrigado por nos proporcionar esta conexão eterna através de Jesus. Pedimos tudo isso em nome de nosso maravilhoso Salvador, aquele que tornou tudo isso possível para nós, Jesus Cristo. Amém. The one who has made all of this possible for us, Jesus Christ. Amen.